Bora falar de um assunto que está por trás de um monte de problemas de saúde hoje em dia, a resistência à insulina. É uma condição que, na maioria das vezes, se desenvolve quietinha, em silêncio, anos antes de qualquer diagnóstico mais sério. Um processo que começa de forma invisível, lá na célula, mas que tem consequências gigantescas para o corpo todo. Para a gente desvendar esse mistério, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos entender como o corpo deveria funcionar, o cenário ideal. Depois, a gente vê o que acontece quando a coisa desanda. Na sequência, vamos investigar um vilão bioquímico que pouca gente conhece, ver o estrago que ele causa e, claro, a parte mais importante, como a gente pode virar esse jogo. Então, vamos lá. Para a gente entender o problema, primeiro a gente precisa dar uma olhada em como o nosso corpo foi projetado para funcionar de um jeito genial, sabe? É uma máquina incrível quando o assunto é gerar energia. A melhor analogia, e a mais simples, é essa. A insulina é uma chave. É isso. O pâncreas produz essa chave com uma missão muito clara: destravar a porta das nossas células para que o combustível, que é a glicose, possa finalmente entrar. E quando tá tudo nos conformes, o processo é, nossa, uma beleza. A gente come, o nível de açúcar sobe um pouco no sangue, o pâncreas, que é super esperto, percebe isso na hora e, pá, libera a insulina, a nossa chave. Essa chave viaja pelo corpo, encontra a fechadura na célula, gira e pronto. A porta se abre e a glicose entra para virar energia. Simples, rápido e super eficiente. Certo, mas e quando essa maquininha perfeita começa a emperrar? É aí que a história complica. E olha que interessante, o problema, na maioria das vezes, não está na chave, não. O problema está na fechadura. Dá uma olhada nesse contraste, é perfeito para entender. De um lado, a fechadura está lisinha, a chave entra e gira, que é uma maravilha. Agora, olha o outro lado. Isso é a resistência à insulina. É como se a fechadura da célula ficasse enferrujada, sabe? A chave está lá, a insulina está tentando fazer o trabalho dela, mas a fechadura não responde bem. A porta não abre direito. A célula basicamente fica surda para o sinal da insulina. E aí, o castelo de cartas começa a desmoronar. A glicose, que não conseguiu entrar na célula, fica ali, boiando no sangue, sem ter para onde ir. O pâncreas vê aquilo e entra em desespero. Pensa, preciso de mais chaves, e começa a produzir insulina sem parar, como se estivesse gritando para a célula: abre essa porta! Esse excesso de insulina, a tal da hiperinsulinemia, é péssimo a longo prazo. Ele vira para o corpo e dá as ordens erradas. Armazene gordura, crie inflamação, aumente a pressão, vira uma bola de neve. E o pior de tudo, esse processo todo pode rolar por anos debaixo do nosso nariz, em total silêncio. Os sinais são bem sutis, fáceis de ignorar. Aquele exame de sangue com triglicerídeos nas alturas e o colesterol bom, o HDL, lá embaixo. Aquela gordurinha na barriga que não sai por nada. Um cansaço, uma moleza danada depois de comer, ou até umas manchinhas escuras na pele. São os primeiros bilhetes que o corpo manda avisando que algo não vai bem. Ok, então a gente tem um problemão. O açúcar está sobrando no sangue, sem conseguir entrar nas células. A pergunta de $1 milhão é: para onde vai todo esse açúcar? E mais importante, por que a solução que o corpo arruma pode ser ainda mais perigosa? É exatamente essa a questão. O nosso corpo é mestre em arrumar planos B, em achar rotas de fuga. Só que nesse caso, o atalho que ele pega acaba levando para um beco sem saída. Para se livrar desse excesso de glicose, o corpo ativa uma rota metabólica de emergência. O nome é meio complicado, via do poliol, mas a ideia é simples. Ele pega o açúcar que está sobrando e o transforma em outra substância, um tipo de álcool de açúcar chamado sorbitol. Só que aí é que mora o perigo. É uma verdadeira armadilha. Esse sorbitol deveria ser processado de novo, virar outra coisa chamada frutose. Só que em alguns lugares super delicados do nosso corpo, como nos nervos e nos olhos, esse segundo passo é lento, quase para. E o que acontece? O sorbitol entra nessas células e não consegue mais sair. Ele fica preso lá dentro, se acumulando cada vez mais. E essa frase resume tudo de um jeito genial. Pense no sorbitol como uma esponja química. Depois que ele fica preso dentro da célula, ele começa a sugar água, a puxar a água para dentro sem parar. A célula vai inchando, 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 até que a própria estrutura dela começa a ser destruída. É um dano físico, que acontece de dentro para fora. Beleza, agora que a gente entendeu esse mecanismo de inchaço da célula, vamos conectar os pontos. Vamos ver como isso se transforma em algumas das complicações mais graves e mais temidas do diabetes. A causa está toda aí. A relação é direta, sabe?
Quando isso acontece nos nervos dos pés e das mãos, o resultado é a tal da neuropatia diabética, que causa dor, formigamento, dormência. Lá no cristalino do olho, esse inchaço tira a transparência dele, o que acelera e muito a formação da catarata. E na retina, lá no fundo do olho, causa inchaço, danifica os vasinhos de sangue e isso é a retinopatia. O nome técnico para esse desastre todo é estresse osmótico. É essa a causa bioquímica por trás de todo o estrago. É um processo sorrateiro, lento, que vai minando a saúde dos nervos e dos olhos, quietinho, até a hora em que os sintomas ficam tão fortes que não dá mais para ignorar. Ok, a gente mergulhou fundo no problema, né? Mas agora vem a parte mais importante. E a melhor notícia de todas. Isso tem solução. E essa é a mensagem principal, a que tem que ficar. Isso não é, de forma alguma, uma sentença. Na grande maioria dos casos, a resistência à insulina não é uma condição permanente. Nosso corpo tem uma capacidade fantástica de se curar, e com as atitudes certas, dá para restaurar essa sensibilidade à insulina. Então, como é que a gente faz para desenferrujar essas fechaduras? A estratégia se apoia em 5 pilares poderosos. Primeiro, comida de verdade. Menos carboidrato refinado e ultraprocessado para dar um descanso para o pâncreas. Segundo, se mexer. O exercício físico é como um lubrificante para essas fechaduras. Terceiro, sono de qualidade, porque dormir bem é fundamental para regular os hormônios. Quarto, manejar o estresse, porque o cortisol nas alturas só atrapalha. E quinto, focar em mandar embora a gordura visceral, a da barriga, que é uma verdadeira fábrica de inflamação. E se liga nesse ponto, que talvez seja a dica mais poderosa de todas. O exercício físico tem uma carta na manga, um tipo de superpoder. Ele consegue fazer a glicose entrar na célula sem precisar da insulina, sem precisar da chave. É como se ele tivesse uma chave mestra. É um verdadeiro reset para o metabolismo, uma forma de quebrar esse ciclo vicioso na marra. E para a gente fechar, fica essa reflexão. A batalha pela saúde metabólica não começa no dia em que o exame de sangue dá alterado. Ela começa muito, mas muito antes. Começa lá dentro da célula, na primeira vez que a fechadura emperra e não responde direito à chave. Entender esse processo é o primeiro e mais importante passo para tomar as rédeas da nossa própria saúde.